vamos conversar com a Lia Katzer, produtora rural. A Lia já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Lia. É sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom colaborar com informações para o canal de vocês e para os nossos produtores de todo o Brasil. Lia, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja aí em Jataí. Chuva não tem faltado por enquanto, né? Isso, Guilherme, as condições muito boas das lavouras. Foi um novembro com chuvas bem uniformes, dezembro também. Agora em janeiro a gente está entrando para a segunda quinzena também com chuvas boas, diferente do ano passado que a gente vivia um estresse hídrico, uma escassez hídrica. Então as lavouras estão boas, uma expectativa de produtividade também boas. No decorrer da safra, a gente não teve assim problemas, se esperava uma alta incidência de percevejos, foi muito tranquilo. Questão de lagartas também, algumas variedades pontuais. A gente também viu uma diferença em biotecnologias e a gente conseguiu ter menos problemas de lagarta. E então, assim, um cenário perfeito de produtividade. Um ano em que funcionou muito bem a associação de biológicos com os químicos, a gente viu excelentes resultados, e isso tudo é em função de um clima bom também. A gente teve alguns problemas com a parte de resistência de ervas, principalmente pé de galinha, mas conseguimos controlar também, que já vem sendo um problema, né, essas resistências. E questão de doenças, algumas presenças de antracnose, manchas alva, mas isso é em função dessas variedades mais novas. Mas o produtor se preparou bem, com entradas já no vegetativos, produtos multissítios, então o cenário hoje é um cenário assim bem animador. Lavouras bonitas e agora é esperar a maturação para a colheita. Hoje, Lia, qual que é a expectativa de você para a produtividade, até se a gente comparar com o que foi no ano passado? Esse ano, eu acredito que Jataí ele eleve a produtividade. Eu vou falar assim, em Jataí no geral, né? Tem gente se falando em torno até de 68 sacas, né? Então, mas isso é um número que a gente vai fechar no final, mas a expectativa, a lavoura tem essa entrega. Ela tem para entregar isso. Então, vai ser melhor, muito melhor do que foi o ano passado. E isso é um bom sinal, né? Que a gente consiga tirar mais no mesmo hectare, isso vai diluir o custo, né? Então, é um sinal bom. Nem tudo é só o preço, né? Se o preço não está agradando, mas eu tiver uma produtividade maior, ele vai diluir, né? Então, esse é um bom sinal para o produtor está animado. A E gente vai ter problemas que vocês estão relatando toda hora aqui, que como começou o plantio, ele concentrou tudo em 2 semanas, da segunda quinzena, a partir do dia 10, 12 de outubro, até final de outubro, em 2 semanas, em 15 dias, você plantou toda a área praticamente, diferente do ano anterior, que a gente já começou final de setembro. Então, o que essa leitura nos entrega? Que a gente vai ter uma colheita muito concentrada. Isso não é diferente do resto do Brasil produtor do Centro-Oeste, né? Não é. Então, logística, armazenamento, então isso tudo vai ficar muito centrado. E aqui a trading, o comprador que contava, que esperava com uma soja final de janeiro, ele não vai ter esse volume, porque vai começar a colheita a partir do mês de fevereiro. Final de janeiro agora são poucas as áreas. E a gente teve um dezembro bem nublado, agora janeiro também, poucas horas de luz, e isso leva a entender que vai ter um aumento de ciclo as culturas. Então a gente deve assim atrasar 5 dias, 7 dias para iniciar a colheita em função dessa tempos mais nublados, né?
E aí, Lia, como é que o produtor pode fazer para se preparar nesse momento, já pensando nessa concentração de atividades, fazer aquelas revisões de máquinas, deixar tudo prontinho para quando começar efetivamente, né? Então é essa parte, o produtor já fez tudo, inclusive o produtor já está tudo organizado para iniciar outra, que é o outro plantio que é da safrinha, né? Que tudo emenda, né? É tudo a sequência. Mas como que o produtor tem organizado hoje? Ele fez bastante venda antecipada, isso é um ponto importante também. O ano passado, essa época, a gente tinha em torno dos 42% de soja vendida. Hoje já está aí, já tem em torno de 60 até 65% da soja já comercializada. Isso o produtor, para ele garantir a entrega nas trade, né? E também como a gente não tem, o juro está muito alto, ele não tinha como captar esse dinheiro de um terceiro. Então ele já foi travando os custos, e assim quando chega final de fevereiro, início de março, ele já tem esse dinheiro, esse recurso no caixa dele, né? Então isso é um diferencial do ano passado, esse ano tem mais travas. E como que o produtor vai se alinhando? Eu plantei bem escalonado. Eu tenho 4 variedades, então eu procurei um ciclo curto, 105 dias, 112 dias, e aí um ciclo maiorzinho, um pouco de 120 dias, para eu tentar organizar, para não ter um sufoco tão grande na colheita. Mas mesmo assim, a gente já tem todo um combinado com vizinhos, com prestadores de serviço, a gente meio que faz um ajuste, ó, tal dias eu vou estar parado, a gente troca a colheita, e o produtor que não tem armazém, ele contratou mais transporte, então ele tem mais caminhões, então as horas de sol ele enche os caminhões vão para a fila, então isso é uma coisa que a gente o produtor já vem desenhando desde final de novembro, mas isso ameniza um pouco, mas não soluciona, né? A solução é ampliação e armazenagem, né? Então é assim que a gente vai se organizando. E pensando na sequência, Lia, como é que fica a janela para a segunda safra diante dessa colheita começando em fevereiro? Então, aí como eu coloquei, eles centraram tudo em 2 semanas, né? O plantio, o produtor trabalhou horas, vários turnos, né? Troca de equipe para conseguir plantar dentro do mês de outubro. Então, se plantou as melhores áreas de milho safrinha, elas estão dentro da janela. Agora nós temos que colher ela dentro da janela. Então, o produtor já está determinado as áreas de milho, né? Já está tudo os milhos, inclusive tudo já, a grande maioria armazenado nas propriedades já, e então uma expectativa boa também. Os preços interessantes, essa semana houve contratos futuros a R$ 54, isso é um sinal que anima o produtor, e o produtor vai plantar milho só em área boa, ele não vai estender como se fazia em outros anos, então isso foi feita uma seleção, e então vai permitir que a gente tenha uma produtividade que garanta não ter um risco, porque a safrinha ela é risco, né? Então não podemos estender muito. Além do período, né? 2, 3 de março é o limite. E em áreas boas, áreas mistas, o produtor vai para outra cultura, vai para sorgo, vai para milheto, que tudo tem comércio, vai para girassol. Então a gente tem oportunidades de renda que não seja a safrinha que é um risco, né? Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu quero colocar aqui para o produtor é o seguinte: o único número que a gente tem na mão é o nosso custo. É a única coisa que a gente sabe é o custo. Então, cada produtor, dentro desse número, faça suas travas, faça seus fechamentos, e que o restante tudo ainda é tudo por vir, né? A gente está com as lavouras lindas, mas a gente precisa colher. Então, que o produtor se adapte a trabalhar com fluxo de caixa, com o que ele tem domínio, que é esses números. E aí, torcer para que todo mundo colha, que tenha uma excelente safra para a gente colocar esse Brasil para o mundo, né? Lia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser a colheita por aí no próximo mês. Um abraço, até a próxima. Ok.
Ok, até mais. Essa ali é a Kátia, produtora rural lá em Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá na região que vem recebendo boas chuvas, ali destacando esse bom cenário de chuvas em novembro, dezembro, também neste mês de janeiro, lavouras muito bonitas se desenvolvendo lá em Jataí e diante disso expectativa de alta produtividade, inclusive superando os índices atingidos na safra passada. Preocupações de momento, pressão de doenças nesse final de ciclo, até diante desse clima chuvoso, e também um olhar bastante com atenção para os trabalhos de colheita. Ali destacando que esses trabalhos vão ficar bastante concentrados, assim como foi o plantio. A partir do mês de fevereiro, o produtor vai precisar ter uma eficiência bastante grande para fazer essa colheita, essa entrega da soja e já iniciar o plantio da segunda safra de milho na sequência. Expectativa de milho plantado naquelas melhores áreas, produtor selecionando melhor as áreas de plantio para essa safra, como a Lia destacou aqui para a gente. E claro, a gente vai seguir acompanhando esse final de desenvolvimento e colheita da soja lá em Jataí, no estado de Goiás.